Quando Lutero afixou as 95 teses, trazendo então a reforma protestante, o cristianismo estava bastante sofrido. Um problema foi que estourou a bomba que era necessária para dar fim ao caos que havia se estabelecido. A venda de indulgências, ou seja, a venda do perdão dos pecados. O cristianismo chegou a tal ponto, estava de fato sucumbindo em suas vaidades, que para conseguir mais dinheiro e enriquecer a instituição, estavam vendendo o perdão que um dia Jesus conquistou de graça. Chegamos no fundo do poço naqueles dias. Mas para chegar ao fundo do poço, aos poucos, o cristianismo foi se perdendo. E as pessoas eram ensinadas a fazer algo para conseguir alcançar de Deus o favor. Antes mesmo de venderem, por causa da ganância do coração, da liderança político-religiosa daqueles dias, eles já estavam estimulando as pessoas a tentarem comprar Deus de alguma forma. As boas obras. Isso, obviamente, criou na sociedade uma instabilidade religiosa. Como em toda religião de boas obras, ela trará ao coração do homem a instabilidade de não saber quando Deus, de fato, estará favorável ao seu povo. É preciso fazer algo, é preciso fazer mais, é preciso dedicar de tal modo os seus esforços que Deus possa dizer assim: agora eu gostei, vou dispensar a graça sobre vocês. E isso criou no coração do homem daquela época uma instabilidade profunda. Será que Deus me ama? Será que Deus me perdoou mesmo? Será que foi suficiente o que eu fiz? Infelizmente, o problema que foi ali acalmado, aplacado, começou aos poucos voltar outra vez. Em nossos dias, chegamos novamente ao fundo do poço, tomar a Deus. Deus manifesta outra vez um agir intervindo em nossos dias. Nós temos as religiões da teologia da prosperidade. Eles não vendem só a salvação. Na verdade, eles vendem as bênçãos de Deus. As pessoas vão lá porque elas querem um carro do ano, então elas dão o máximo que podem para tentar conseguir. Podemos até dizer que chegamos a uma profundidade muito maior do que nos dias da Reforma Protestante. Porque naqueles dias, pelo menos, as pessoas estavam querendo ser salvas. Em nossos dias, elas nem querem a salvação. Elas só querem o carro do ano, o apartamento novo e outras promoções. Assim, elas fazem para tentar comprar de Deus algo que poderia ser dado de graça. A felicidade que Deus tem para nós em Cristo Jesus. E assim, outra vez, a religião, tendo em vista que tudo isso tem acontecido dentro do seio do cristianismo, se tornou instável. E aqueles que não seguem a teologia da prosperidade, neste fundo do poço, no lamaçal do pecado, estão estimulando dentro das denominações que elas façam de tudo, porque Deus se agrada de quem faz de tudo. E as pessoas começaram a olhar para Deus novamente com dúvida: será que eu sou salvo? Eu fiz o suficiente? Será que Deus me ama? Será que Deus me perdoou mesmo? E nós vemos neste frenesi de uma sociedade que já está em crise emocional profunda, também um cristianismo profundamente em crise. Os cristãos
não tem mais certeza de nada. Porque a liderança político-religiosa de nossos dias colocou novamente na mão dos pecadores o mérito da salvação. Elas precisam fazer alguma coisa, elas precisam dar mais. Se não é dinheiro, serão outras obras boas. Religiões frenéticas, que funcionam de segunda a segunda, para tentar satisfazer a Deus com as boas obras dos seus membros. E muitos desses vivem uma vida ativista, cansativa, estressante em suas denominações, porque foram ensinadas a tentar agradar a Deus desta forma. E a salvação, novamente, que deveria ter sido apresentada como uma obra graciosa de Deus, voltou a ser vendida. E o homem pecador de nossos dias já não encontra paz, segurança na pessoa de Cristo, que deveria ser para ele o maior alento de sua alma. Precisamos voltar a Cristo. E então faremos isto lendo Hebreus capítulo 10, dando sequência à exposição desta carta, deste livro do Novo Testamento, Hebreus capítulo 10. Acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote que se apresenta dia após dia a exercer os serviços sagrados e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre em um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor: porei no seu coração as minhas leis, e sobre a mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora,
onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Senhor Deus amado, fala conosco pela Tua palavra, por meio do Teu Santo Espírito, para que, entendida como deve ser, venha também a ser aplicada como Tu queres a cada vida, a Tua igreja. Abençoe-nos, Senhor, fortalecendo nossa fé e amadurecendo-nos, para que vivamos a beleza da vida cristã em Cristo Jesus. Receba a nossa oração, Senhor. Em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Queremos lembrar que Hebreus foi escrito para um grupo, obviamente, os hebreus, que estavam sofrendo um problema sério. Esse problema nós já vimos no capítulo 6, a apostasia. Aqueles que haviam provado de todos os benefícios de estar no seio da igreja visível, mas voltaram para o judaísmo, ou seja, negaram que Jesus era de fato o Messias prometido para trazer a redenção do pecador. A apostasia trouxe esse autor a escrever para os cristãos que eram judeus e que precisavam ser fortalecidos a fim de que se mantivessem firmes na convicção da fé cristã. E então, nós chegamos no capítulo 10, em que ele está já há algum tempo, desde ali o capítulo 9, nos falando do sacrifício de Cristo como superior ao sacrifício dos animais. Lembre-se que o judeu sacrificava, conforme a lei de Moisés, os animais que ali eles eram entregues a Deus em culto, pensando na remissão de pecados. Portanto, era necessário que tornasse claro que isso não era mais preciso. Por que nós iríamos sacrificar? Para que iríamos oferecer animais? Algo maior já aconteceu. E o sacrifício de Cristo é suficiente e eficaz. Então, a partir do versículo 1, ele nos disse: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Ele está lembrando a lei de Moisés. Ele está falando, olha, o Pentateuco, quando traz todas aquelas cerimônias, e é importante frisar, é claro que o autor de Hebreus está pensando em um aspecto da lei. Mesmo que a lei de Moisés não seja sistematicamente dividida entre lei cerimonial, lei moral e lei civil, não é, vocês veem, uma característica da literatura judaica oriental, essa sistematização. Todavia, é possível ler o Pentateuco e encontrar 3 aspectos da lei. Uma lei moral, por exemplo, os 10 mandamentos, não matarás, todos conhecem. Uma lei civil, que nos fala, por exemplo, sobre como lidar com a construção civil, como lidar com os relacionamentos jurídicos e assim por diante. E a lei cerimonial, que nos fala sobre como Israel deveria oferecer os seus sacrifícios a Deus. E o principal deles era a Páscoa. A Páscoa era a principal festa judaica. E é claro que, lendo Hebreus, não podemos deixar de perceber que ele está citando apenas um aspecto da lei. Ele não está falando da construção ou do aspecto jurídico desta lei civil. Ele está falando dos sacrifícios, está falando de toda a questão religiosa, cerimonial de Israel. E aqui ele está se referindo à
este aspecto da lei. E ele diz: a lei tem sombra dos bens vindouros, a sombra daquilo que virá, ou seja, a lei, ela apenas tem o propósito de apontar para algo real. Pensando na questão da sombra, a sombra, ela não é a realidade. Se nós olharmos para a árvore que está recebendo a luz do sol, veremos que no chão uma sombra se fará. Se você olhar para a sombra, você dirá, é uma árvore. Se você olhar para a sombra de uma das pessoas aqui, você dirá, é uma pessoa. Mas me diga, pela sombra de alguém aqui da igreja, você conseguiria dizer exatamente quem é? Talvez alguns, por causa das características, mais alto, mais baixo, mais magro, mais gordo, você conseguiria ter uma aproximação, mas jamais conseguiria exatidão. Ele nos diz assim, a lei não é a realidade. A realidade é a árvore, a realidade é você, a realidade é aquilo que está sendo marcado pelo sol e então a sombra é posta ao chão. A lei, não sendo a realidade, aguardava a realidade. A lei tinha o propósito de apontar para a realidade. Eu olho para a sombra para que eu identifique a realidade e não para que eu fique apenas contemplando a sombra. A imagem real era a obra redentora de Cristo Jesus. E é para lá que o autor está querendo nos levar. Portanto, uma vez que a lei era uma sombra, precisamos procurar a realidade. O judeu, de forma alguma, deveria se contentar com a sombra. Eu já tenho a sombra, para que mais? Já está suficiente, já me contento. Os sacrifícios, as ofertas, o cerimonial e tudo aquilo que envolvia a questão religiosa de Israel. Ele não deveria se contentar com aquilo, ele não deveria dizer, está bom demais. Ele deveria antes ficar ávido, desejoso por chegar à realidade. Ele deveria olhar para a sombra e dizer, como eu queria conhecer a realidade desta sombra. Como alguém que, olhando para a sombra de irmãos queridos, deseja ver os irmãos queridos e não apenas a sombra deles. Era para isso que a lei servia. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente oferecem. Uma vez que era sombra, então ele mostra um problema, que é central nesse capítulo. Já que a lei de Moisés, a respeito desses cerimoniais, eram sombras da realidade, não poderiam trazer eficácia nenhuma sobre a necessidade real do perdão do pecado, melhor, da justificação. Aquela sombra apontava para o verdadeiro pagador do pecado, o verdadeiro justificador do pecador. Eles, portanto, não eram capazes de perdoar. Então, para que eles faziam? Pastor, quer dizer que eles passaram pelo menos 2000 anos, pensando de Abraão a Cristo, oferecendo sacrifícios, sem que esses sacrifícios tivessem nenhuma eficácia? Sim. Então, para que isso? Para que no exercício deles, eles demonstrassem a fé em Deus. Quando eles sacrificavam o animal não estava perdoando eles. Deus não iria transferir os pecados de um pecador para um animal, que inclusive também estava vivendo dentro do contexto de um mundo que jaz no maligno, sofrendo os danos. Mas era um animal. Deus não estava trazendo um animal para que fosse substituto do pecador. Não era essa a proposta de Deus. Quando eles sacrificavam, eles estavam demonstrando fé em Deus. Eles deveriam estar chegando-se a Deus, confiando que Deus proveria aquele que pagaria os pecados. Eles estavam mostrando que eles confiavam na palavra de Deus, porque quem ordenou todos os ritos cerimoniais foi o próprio Deus. Por meio de Moisés, sim, mas o próprio Deus quem trouxe esta palavra para Israel. Logo, quando eles cumpriam, eles estavam obedecendo. E quando eles estavam obedecendo, eles estavam
dizendo, afirmando, confessando, crer na palavra de Deus. E uma vez que esses sacrifícios eram ineficazes, nunca trouxeram perdão sobre ninguém, eles precisavam ser repetidos. E o autor lembra disso. Meus amigos judeus, vocês não perceberam a ineficácia do sistema cerimonial de Israel? Vocês não perceberam que ele aponta para algo maior, melhor, superior, que realmente é a realidade, a obra redentora do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Vocês não perceberam? Percebam pelo menos pelo fato de que vocês têm que repetir todos os anos, continuamente, o mesmo sacrifício, como se os pecados não tivessem sido perdoados. Observe a ineficácia da tentativa de satisfazer a justiça de Deus por suas próprias obras. Não se satisfaz a justiça de Deus pelas próprias obras. Não se satisfaz. Eu sei que pode parecer bonito, e é de fato. Aos olhos dos homens sempre parecerá bonito tentar agradar a Deus com as próprias obras. Veremos mais adiante que ele não está dizendo que deveríamos deixar de fazer o que é bom, porque isso não fará sentido dentro de uma nova vida, mas jamais tentar comprar os benefícios de Deus por meio das boas obras, porque jamais conseguirá satisfazer a Deus. Então, nós precisamos de algo maior. Percebe que ele vai apontar para Cristo, para a necessidade de algo que seja suficiente e eficaz. Por que precisamos de uma obra que seja suficiente? Porque precisamos de uma obra que seja feita uma vez por todas. Não podemos viver eternamente com sacrifícios sendo oferecidos a Deus, porque a vida eterna, então, teríamos que nela continuar oferecendo esse mesmo sacrifício. Tem que ser um sacrifício suficiente. Ou seja, ele e somente ele, mais nenhum. Nenhum outro sacrifício é necessário. Aconteceu, foi cumprida a justiça, satisfeita a justiça, foi aplacada a ira de Deus e pronto, não precisam de outro. E, portanto, não só suficiente, mas eficaz. Ou seja, realmente conquistou o perdão, alcançou a justiça para nós. Não precisa de complemento, porque a sua obra realmente alcançou aquilo que deveria alcançar. E então ele vai apontar para Cristo. Versículo 3, ele diz: entretanto, nesses sacrifícios, faça recordação de pecados todos os anos. Olha, todos os anos vocês repetem. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz. E aí, o autor cita para nós uma profecia. Davi foi um grande instrumento de Deus, inclusive em seus salmos, em larga medida, para anunciar os dias de Cristo. Ele tanto pode ser considerado uma figura do próprio Cristo, na sua coragem, no seu amor a Deus, na sua perseverança, como ele profetizou em seu sofrimento o sofrimento de Cristo. E ele cita o Salmo 40, versículo de 6 a 8, em que diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. É como se Cristo falasse por Davi o seguinte: Pai, o Senhor não quer esses sacrifícios que eles fazem. Os animais mortos todos os anos para representar o perdão alcançado do Senhor. O Senhor não quer isso. Portanto, Pai, aqui está a minha vida e está escrita na tua palavra que eu sou o verdadeiro Cordeiro. O Salmo está profetizando que em vez dos sacrifícios que eles faziam, Deus providenciaria o verdadeiro, pleno, perfeito, ou seja, suficiente e eficaz sacrifício. O sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Deus não proveu de animais para morrerem por nós, em nosso lugar, para nos trazer a redenção eterna. Deus proveu seu Filho. E por isso ele diz, um corpo me formaste, como referência à encarnação do Filho de Deus, do Verbo eterno, que então veio, nasceu, viveu, sofreu, morreu por nós. Então ressuscitou para nos dar a vida eterna. Deus proveu de um sacrifício perfeito. E por isso Davi profetizou a vinda de Cristo Jesus. Logo, uma vez que Deus proveu de um sacrifício perfeito, o que acontece com os outros? São substituídos. Remove o primeiro, versículo 9, segunda parte dele, de Hebreus 10, claro. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Quando Cristo veio, a sombra é desnecessária. Quando você está em casa e não pode sair e aprecia a bela paisagem que tem da sua janela, você olha para as sombras daquilo que você não consegue tocar. Você contempla a sombra porque é tudo aquilo que é possível ver. Mas no momento que você sai e já pode ir ao encontro da realidade, você não vai ficar olhando mais para a sombra. A sombra é desnecessária para aquele que pode contemplar a beleza da árvore. A sombra é desnecessária para aquele que pode conviver e se relacionar com a pessoa amada. A sombra é desnecessária. Ele diz, uma vez que a realidade chegou, a sombra é colocada para trás. Ela deixa de ser importante, porque inclusive nunca, jamais pôde remover pecados. Ele frisa outra vez no versículo 11, que, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício. Ele tem que repetir, que nunca, jamais podem remover pecados. Cristo chegou para realizar de uma vez por todas aquilo que todo o cerimonial de Israel era incapaz de fazer. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Uma vez. Quando ele diz assentou-se à destra de Deus, tem um aspecto importante, importantíssimo por sinal. É uma confirmação da primeira afirmação, tendo oferecido para sempre um único sacrifício. A prova de que Jesus não precisa morrer de nós, de novo, a prova de que Jesus não precisa repetir, como se repetiam com os animais, a prova de que o sacrifício de Cristo foi feito uma única vez, portanto, suficiente e eficaz, é que quando ele termina de oferecer a si mesmo como sacrifício perfeito pelos nossos pecados, tomando sobre si a ira do Todo-Poderoso para nos dar a sua santa justiça e, portanto, nos livrando de uma dívida eterna, como diz Paulo em Colossenses, ele riscou, ele acabou com o escrito de dívida que havia contra nós. Quando ele fez isso, ele assentou-se à destra de Deus, como quem diz, está feito. Acabei, encerrou, está concluída, a minha obra foi bem feita. Ele se assentou à destra de Deus, porque não precisa outra vez realizar esta obra. Eis uma razão para que a ideia de que a missa seja um constante sacrifício de Cristo sendo repetida é absurda. Jamais poderíamos dizer que o culto ou que qualquer outro momento que a igreja viesse a apresentar diante do Senhor, vamos pensar naqueles que ainda celebram a Páscoa judaica, não poderíamos jamais pensar que é um constante sacrifício de Cristo sendo repetido. Nem a ceia, quando nós participamos da nossa Páscoa, que é a ceia instituída por Jesus, Jesus disse, este
é o meu corpo que é dado por vós. Este é o sangue da nova aliança. Esta, portanto, é a Páscoa cristã e não poderia ser outra. Caso contrário, ainda estamos vivendo o Antigo Testamento. Esta é a nossa Páscoa. E quando Cristo nos deu essa Páscoa, não foi para que nós repetíssemos o seu sacrifício. Foi para que nós lembrássemos do seu sacrifício. Foi para que nós olhássemos para o que ele fez, e não para que nós viéssemos a repetir, como se fosse insuficiente e ineficaz, a obra da cruz do Calvário. Cristo fez uma única vez, por isso assentou-se à destra de Deus, como alguém que realizou a obra, como alguém que agora recebe os méritos de sua obra, como alguém que consumou e então se achega ao lado do Pai para receber todos os méritos pela obra que ele fez. Podemos ver essa mesma ênfase na obra de Cristo como inclusive suficiente em Apocalipse. Capítulo 5 de Apocalipse. Capítulo 5 de Apocalipse diz o seguinte. Revelação que o apóstolo João recebe do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Cristo, que está à destra de Deus, venceu. Este livro que ele toma da mão do Senhor não é apenas uma profecia sobre o futuro, como alguns pensam sobre Apocalipse. O Apocalipse é mais um livro que profetiza o futuro. Não! Porque se fosse só um livro profetizando o futuro, então porque só o Cordeiro pode abrir o livro? Quanto ao futuro, profetas do Antigo Testamento abriram N livros e descortinaram para nós a revelação de Deus, contando-nos o que Deus havia planejado para o futuro. Por que então este livro é tão importante? Porque ele não é só um livro do futuro, ele é a consumação da redenção. Ele está dizendo que Cristo era o único que poderia trazer a consumação da história, o único que poderia trazer a vida eterna, o único que poderia trazer o fim da história redentora, porque este fim só poderia ser alcançado por meio do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
O fim deste livro é um novo céu e uma nova terra. Não é apenas o futuro, é a eternidade. Não é apenas dias novos, é o paraíso eterno. É a habitação de Deus entre o seu povo. É o viver incorruptível e imortal. É a consumação da história redentora. Por isso, só Ele poderia abrir o livro para fazer vir da parte de Deus o fim da história que tanto aguardávamos desde o dia da queda de Adão e Eva. Cristo consumou a obra. Seu sangue é de tal modo suficiente e eficaz que ninguém precisa trazer algo novo. A obra dele, de tal modo, é suficiente e eficaz que a conclusão da história já fora revelada para nós. Já temos a certeza o que acontecerá e que isso vai acontecer, porque Cristo realizou a obra de salvação plenamente. Versículo, voltando para Hebreus capítulo 10. Diz, versículo 12 a 14, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, até que a execução do plano redentor ocorra, até que chegue aquele dia que diz Apocalipse, que até o inferno será lançado no lago de fogo, naquele dia em que todos os inimigos do Senhor serão finalmente lançados no profundo inferno, até aquele dia. Porque, versículo 14, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O sacrifício de Cristo é suficiente para tornar-nos justos diante de Deus. Minha dívida foi paga, a ira de Deus foi aplacada, já não devo mais nada. E não foi por algo que eu fiz a Deus que o agradou. Foi por algo que Deus providenciou na pessoa de seu Filho, Jesus, de uma forma única, perfeita, suficiente e eficaz, satisfazendo completamente a justiça do Deus Todo-Poderoso. Completamente. E isso tem implicações, é claro. Isso tem implicações para a nossa vida. A primeira que eu gostaria de trazer é que talvez haja uma pergunta: por que Deus não simplesmente perdoa pecados? Recentemente, novamente, foi colocado diante do público nas redes sociais essa questão que alguns hereges insistentemente ficam teimando em negar. Por que Deus não perdoa pecados apenas? Por que Deus não simplesmente disse para Adão e Eva: vai em paz e não peques mais? Porque Deus nunca disse ao homem apenas que eles estariam livres de seus pecados sem precisar de se preocupar com mais nada? Por que tantos sacrifícios para representar a morte do Cordeiro? Por que o Filho de Deus veio? Se Deus perdoa pecados simplesmente, por que Jesus veio? Deus poderia ter derrotado os seus inimigos de outra forma. Mas para satisfazer a justiça de Deus só existia uma única forma. Deus não podia perdoar os pecados do pecador simplesmente, porque a palavra de Deus é lei. Vocês lembram que nos livros de Daniel e de Esther é posto que a lei dos medo-persas elas eram irrevogáveis. Uma vez que o rei desse uma palavra, não poderia ser cancelada, ela teria que ser cumprida. Logo, isso mostrava a seriedade da palavra de um rei e, em segundo lugar, mostrava que o rei precisava realmente dar palavras com sensatez,
pensar muito antes de estipular uma lei. Deus é a verdade. Em hipótese alguma, poderíamos pensar em Deus dizendo é e não ser. Falar que vai fazer e não fazer. Portanto, quando Deus deu uma ordem, no dia que comer, morrerás, Gênesis 2:17, Deus tinha que cumprir aquela palavra. A palavra do Rei, do Deus Todo-Poderoso, Santíssimo, que não pode mentir, em hipótese alguma. Como diz, inclusive, Paulo, a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, ele diz: se somos infiéis, ele, Deus, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Foi por isso que Cristo veio, para satisfazer a palavra do Pai, para satisfazer a palavra de Deus, para cumpri-la, para cumprir a palavra que disse: quando pecares, morrerás. E então ele voluntariamente, por isso que Cristo não foi levado por obrigação. Ele orou, a oração de Jesus no Getsemane é muito importante para entendermos como o sacrifício de Cristo realmente foi aceito. Na oração do Getsemane, Jesus deixa claro para toda a humanidade que não foi uma obrigatoriedade do Pai. O Pai não disse assim, vai de todo jeito. Não foi ninguém obrigando ele, porque não seria aceito esse sacrifício. Ele nunca pecou, porque ele morreria. Não seria justo. Foi aceito o sacrifício de Jesus, porque ele disse: Pai, eu me entrego, faça a tua vontade, eu aceito, eu me ofereço, como disse aos discípulos em sua oração, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. É muito importante entender a voluntariedade de Cristo, porque sem a voluntariedade de Cristo não haveria um sacrifício perfeito. Ele foi voluntário, logo ele quis nos substituir, logo ele quis estar em nosso lugar. Ele não foi para lá como quem é morto injustamente. Ele foi para a cruz, porque quis tomar o nosso lugar. Então, uma vez que morreu por nós, a ira de Deus foi aplacada, encerrou. A palavra de Deus foi cumprida, no dia que pecar morrerá, e ele morreu. Foi cumprida, foi satisfeita, encerrou, ninguém mais tem dívida para com Deus, uma vez que Deus pagou em Cristo Jesus a dívida. Entende? Porque realmente Jesus tinha que voluntariamente nos substituir e negar a substituição penal, inclusive voluntária, não pode ser considerada compulsória, ela não poderia ser compulsória, teria que ser voluntária. Negar essa doutrina é negar a redenção. Por isso é sério quando nós falamos contra tais ideias. Mas aí você pergunta, então por que eu tenho que perdoar o meu irmão? Já que Deus teve que dispor de seu filho para pagar o pecado. Porque, meu irmão, você não é Deus. Você nunca foi colocado por Deus como legislador, não. Você não tem nenhuma obrigação nem direito de estar criando leis para condenar os homens. Olha, se não fizer isso, eu condeno você por isso, se não quiser isso, aquilo. Deus te deu essa liberdade quando? Em que lugar desse mundo Deus te deu essa liberdade? Quando Deus julgar os homens, Ele não diz que julgará pelas suas leis, julgará pelas leis dEle. Portanto, Jesus nos diz, perdoe, porque se até Deus, para poder perdoar os nossos pecados, enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para poder cumprir a palavra que dizia, quem pecar morrerá, para satisfazer a justiça de Deus na cruz do Calvário, se até Deus fez isso, quanto mais você, que nunca foi posto por legislador, poderá perdoar qualquer pessoa que cometer um pecado contra você. Qualquer pessoa que fizer o que desagradou a você. Porque você não tem nem o direito nem o dever de exigir irrestritamente, de forma intolerante, que se faça a sua vontade.
Portanto, a palavra é: perdoe. Até Deus dispôs da salvação para poder nos perdoar. Quanto mais você, pecador, perdoe aqueles que pecam contra você. Perdoe. Mas há outras implicações fundamentais. Nós precisamos de um cristianismo sólido e não um cristianismo completamente fragilizado. Precisamos de um cristianismo em que as pessoas confiem na obra de Cristo mesmo. É esse o cristianismo que é capaz de lutar contra o império das trevas. Quando Paulo diz, em Efésios capítulo 6, versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele traz para nós palavra de convicção. Em outras palavras, a armadura de Deus é a certeza das promessas de Deus, do sacrifício de Cristo como suficiente e eficaz, das promessas de vida eterna, do operar do Espírito Santo, do poder da palavra para salvar os pecadores, e assim, ele nos conduz a tudo que Deus nos deu em Cristo e nos revelou pelo Espírito Santo, que é a sua palavra. Essa é a armadura de Deus, a plena convicção de tudo que Deus nos deu como plena verdade. Um cristianismo em que as pessoas não têm convicção nenhuma e que até pensam que não é possível ter certeza de salvação. É um cristianismo tão frágil que nós encontraremos cristãos que um dia acham que estão salvos, no dia seguinte, porque pecaram, acham que vão para o inferno. E, portanto, o diabo, podemos dizer, brinca com elas, porque elas não têm convicção de nada. Elas não sabem de nada. Elas não têm certeza de coisa alguma, como se a obra de Cristo fosse completamente ineficaz. Veja um problema sério. É que essas pessoas com incertezas não estão colocando sua confiança em Cristo e na sua obra suficiente e eficaz. Estão colocando sua confiança em suas obras pessoais. No dia que eu for bonzinho com Deus, Deus está olhando para mim sorridente. Que menino bom. No dia que eu aprontar, Deus está com ira e ali pronto para me castigar. Mas não é assim que funciona a redenção. Deus, por acaso, não prometeu a salvação para um homem e uma mulher que haviam pecado, se rebelado, querendo a glória de Deus? Porventura, Deus não sabia de tudo isso? O cristão precisa confiar na obra de Cristo. O que ele fez é suficiente. Foi por isso que Paulo, em Romanos, capítulo 5, versículo 1, disse: justificados pela obra de Cristo, justificados, pois, mediante a fé, ou seja, crendo na justiça de Cristo, crendo na obra de Jesus como suficiente e eficaz, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz. Será que nossa geração de cristãos tem paz? Será que a nossa geração de cristãos dorme em paz? Quer dias bons, quer dias maus, quer faça as coisas certinhas, quer erre e vacile, e arrependido volte-se ao Senhor em confissão de pecados. Será que tem paz? Será que os cristãos descansam na obra de Cristo? Parece-me que não. Há mais cristãos preocupados em fazer algo para satisfazer a justiça de Deus do que aqueles que dormem em paz, porque confiam plenamente na justiça do justo e justificador, Jesus Cristo. Confiando que o seu sacrifício foi perfeito. E é por isso que o próprio autor traz uma aplicação. O versículo 19 em diante que nós lemos, ele diz:
Portanto, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ou seja, diante disso, se acheguem a Deus com confiança. Diante disso, se acheguem a Deus confiando no sacrifício de Jesus, crendo no sacrifício de Jesus. Este é o novo e vivo caminho para Deus. Não os sacrifícios de animais, mas Cristo é o novo e vivo caminho para Deus. E se acheguem a Ele com confiança, com sinceridade, com plena certeza de fé, guardando firme a confissão da esperança. Façam isso. Se aproximem dele, confiando na obra de Cristo Jesus. Aí, amem uns aos outros e procurem dedicar-se às boas obras. Mas aí, pastor, boas obras. Não inverta a ordem das coisas. Não inverta a ordem das coisas. O que ele quer dizer é semelhante ao que Paulo disse em Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, já que Jesus pagou nossos pecados, já que a obra de Cristo foi eficaz e suficiente, então vamos viver de qualquer jeito e vamos pecar, para que a graça de Deus superabunde? A resposta de Paulo é: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não para alcançar a salvação, mas porque ela foi alcançada para nós. Não para satisfazer a justiça de Deus, mas porque ela foi satisfeita por nós. Como disse Paulo em Gálatas 2:20, um texto magnífico que fala muito bem da obra de Cristo em nós. Depois da crucificação, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O viver de Cristo em mim, ele ressuscitou, ele não só morreu na cruz, ele ressuscitou. E ele vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Portanto, agora viva em paz e faça da sua vida um instrumento para a glória de Deus em paz, sem frenesi, sem estresse, sem ativismo, sem preocupação. Será que Deus está se agradando de mim? Confie no amor de Deus. Confie no amor de Deus, como Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então descanse e viva para Ele. Não como quem está preocupado em alcançar o agrado de Deus com as suas obras, mas como quem está grato, profundamente grato. Um coração profundamente grato ao Deus Redentor, que sabe que não poderia fazer menos do que dedicar toda a vida a Ele, com paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. E que Paulo disse que guarda a mente e o coração em Cristo Jesus. A sua dedicação a Deus será uma dedicação prazerosa, não frenética. Será uma dedicação de quem realmente está se lançando diante de quem deu a vida para nos salvar. E com gratidão, tentando viver uma vida que glorifique seu nome, para que cada momento da vida realmente possa expressar, mostrar para as pessoas a beleza da glória do nosso Salvador. Então, confie em Cristo, porque a obra de Cristo realmente foi suficiente e eficaz.